Boa tarde, pessoal. Vamos lá? Vamos começar o meu projeto, o Beabá da Musculação, onde eu quero explicar os fundamentos que levam, à hipertrofia, o que é o processo de hipertrofia, como fazer acontecer o processo de hipertrofia para quem não sabe como funciona a musculação e a construção de um shape. Vamos iniciar. Eu vou fazer diversas analogias, porque eu acho um método que eu particularmente gosto de usar, eu compreendo facilmente quando eu uso uma analogia, então vou fazer algumas durante o vídeo. Primeiro, eu tenho que posicionar vocês de como andam as pessoas e a humanidade ultimamente, né? Nós temos aí um nível de adesão de atividade física muito baixo, um estilo de vida no geral que pende muito para o sedentário, a não ser com algumas exceções, né? Então, o desenvolvimento muscular humano decaiu de forma abrupta nos últimos anos da civilização. Quando a gente era fazendeiro, a gente tirava leite de vaca, a gente carregava o leite da vaca, cortava lenha, sabe? A gente tinha um nível de atividade, muito diferente, a gente fazia força, a gente tinha que imprimir vigor físico nas nossas tarefas, né? Para ser bem sucedido. E isso é um dos estímulos para desenvolver uma boa musculatura. Você já deve ter notado que algumas pessoas que têm profissões que exigem mais do físico delas, apresentam uma forma física, sabe, geralmente melhor do que a pessoa que trabalha num computador ou fica sentado o dia inteiro. Por que disso? Porque os seres humanos começaram um estilo de vida que deixou a musculatura dele enfraquecida, atrofiada, muito enfraquecida. Comparado com o que a gente tinha antigamente, né, nós hoje somos, seres humanos atrofiados no geral. O que está faltando para o desenvolvimento muscular melhorar das pessoas de hoje é justamente a atividade física. Nós até que temos boas opções de nutrição, em geral temos opções de nutrição muito melhores do que a gente tinha há 150 anos atrás. Tinha escassez de alimento, não sei se todo mundo tem noção de como a gente estava, né? Mas a gente tinha uma situação de escassez de alimento na maior parte do mundo, bem dizendo assim, né? Então, tínhamos menos alimentos, mas tínhamos que imprimir mais vigor físico no nosso dia a dia. O que a gente tinha era um pessoal magro, com condicionamento físico melhor e uma musculatura mais ou menos, porque eles não tinham alimentação suficiente para a reconstrução muscular. A alimentação é um dos elementos chaves na construção do shape. Então, o que a gente tem que aliar? Um descanso adequado, uma alimentação adequada e um treino adequado. Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas variantes. O treino, ele significa uma forma de estímulo para a sua musculatura entender que ela precisa se fortalecer perante a vida. É assim mesmo que funciona. O corpo da gente tem um processo de homeostase muito bacana, sabe? A homeostase é quando você ajusta o seu metabolismo para atender as demandas externas, sabe, do mundo que a gente interage. O corpo da gente, ele sente uma coisa: quanto mais estável eu ficar, melhor para mim. O corpo gosta da estabilidade, ritmo de frequência cardíaca estável, nível de pressão estável. Essa é a tendência do ser humano, sabe, né? A gente tenta manter isso a todo custo. Quando não é possível manter a todo custo, por exemplo, vamos solicitar a nossa capacidade cardiovascular. Vamos correr, vamos dar um pique. O que vai acontecer? Você vai precisar respirar muito mais, você vai precisar ofertar oxigênio para o seu corpo. Pode ver que a pessoa fica ofegante, fica com a respiração acelerada, né? Esse mecanismo é um mecanismo de captação de oxigênio que foi alterado para manter justamente o equilíbrio dentro do seu corpo. Tamanho. O treino, então, ele vai fazer um tipo de estímulo diferente. O que o corpo vai perceber? Ele vai perceber que você está solicitando dos músculos bastante força. A musculatura contrai. A musculatura é formada por fibras musculares. Dentro dessas fibras são miofibrilas, que são como se fossem umas fibrinhas menores ainda e mais finas dentro da nossa fibra muscular. E a gente tem uma aparelhagem mesmo que chama sarcômero. O sarcômero, ele faz um encurtamento da fibra muscular. A fibra muscular, quando recebe um estímulo elétrico, ela faz isso aqui, ó, ela se sobrepõe uma outra. Aí isso aqui é o comprimento da fibra muscular. O que acontece? A fibra encolhe. É assim que ela faz o movimento do seu corpo. A fibra está relaxada, ela está com comprimento. Quando aciona o sarcômero,
Ela encolhe e você tem justamente o encurtamento do músculo. Daí como ele é preso com um tendão em um osso seu e preso em outra extremidade, em outro ponto ósseo seu, o que acontece? Quando encurta, você faz o movimento. A musculatura basicamente fornece ao homem a capacidade de se locomover, de produzir movimento. Ele atua junto com o esqueleto, que é a parte, né, um pouco mais estável da nossa estrutura aí, locomotora. A ossatura, ela faz o papel como se fosse justamente uma coluna, uma viga, né? Ela é um mecanismo, tipo, ela é a parte sólida e a parte contrátil são os músculos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que estimular de forma progressiva e consciente, sistematizada, a sua musculatura a se condicionada a receber estímulos agressivos de sobrecarga. Agressivos porque vão ser estímulos pesados mesmo, eles vão gerar ao corpo um certo desconforto, vão produzir acidose metabólica, vão consumir muita energia e vai produzir um tipo de microlesão nessas fibras musculares. É justamente isso que vai estimular o corpo a se fortalecer. O corpo entende da seguinte forma: bom, a musculatura lesionou porque não era forte o suficiente, né? Ele vai exigir carga de novo, ele começa a perceber que tem o estímulo. O estímulo e a frequência de estímulo são fatores-chave também na hora de bolar um treino. Aí que nós temos? Tem aí a somatória disso tudo. E ainda tem o corpo tentando fazer esse ajuste de forma que o estímulo, sabe, essa agressão externa não se torne uma grande agressão, se torne fácil de suportar. O que ele vai fazer? Vai buscar reconstruir aquelas microlesões nas fibras musculares, e depois da reconstrução você tem aí uma fibra muscular mais grossa, entendeu? Por isso que os músculos vão aumentando de tamanho. Imagine uma fibra muscular assim e uma fibra muscular assim, né? Você tem o dobro do volume. Com o mesmo número de fibras, você vai fazer o ventre muscular, né, parecer aquela coisa volumosa, que é o que buscam os fisiculturistas. É basicamente isso que é o processo, né, de hipertrofia da parte do treino, aí da parte da nutrição, como a gente faz isso. Para ter uma reconstrução, imagine uma construção na sua casa, você vai reconstruir uma parede. O que precisa em um primeiro momento? Você vai precisar do insumo, você fala assim, eu quero reconstruir essa parede, o que está faltando aqui? Vou fazer uma texturização. Você tem que ter a texturização disponível e vai ter quem faça o trabalho de pintar, porque sem esse trabalho a latinha vai ficar lá inerte e nada acontece. Então vamos lá. A alimentação fornece o insumo, né? Eu vou explicar como ela fornece, e o treino, eu vou fazer a analogia como se fosse o pintor de parede. Ele tá indo lá usando o insumo para fazer a reconstrução. Pronto, é assim. É a regeneração celular e a reconstrução muscular. Por isso, pessoal, quando você organiza um treino, você precisa pesar cada uma dessas variáveis. Você não pode pecar nem por um lado e nem por outro. A minha ideia é essa, é ajudar você a não pecar, ajudar você a não entender, sabe, a não errar na hora de entender o seu corpo. Você vai entender uma coisa, não tem receita de bolo na musculação. Tem coisas que funcionam bem para um grande número de pessoas, mas você precisa, num primeiro momento, para encurtar o processo todo. Só um minutinho que tem um gatinho querendo entrar aqui. Vem, filho. Vem. Vem. Então, o que acontece? Dentro desse processo todo, da reconstrução e da hipertrofia da alimentação adequada. Vem, filho. Paciência, tô. Deixa eu vir. Pronto. Então, dentro disso desse processo de reconstrução, não pode faltar nutriente. Se faltar nutriente, não vai ter reconstrução. É o que eu digo para todo mundo. Se você treinar bem e não se alimentar de forma suficiente, o que vai acontecer? Você contratou um monte de pedreiro, mas os caras chegaram lá e tinha 2 latinhas de tinta. Depois que fez isso aí, não sabe, você desperdiçou a chance de fazer uma reconstrução muscular completa. Nesse ponto também as pessoas mudam muito. Eu vou falar depois um pouco sobre os biotipos, sobre como proceder com cada um dos biotipos. Daí você vai conseguir perceber seu corpo melhor. É isso que vai fazer você encurtar o processo. Eu passei muitos anos treinando bem com seriedade, sem saber exatamente o que eu estava fazendo e como mudar isso, né? Esse foi o problema daquela época, de mais de 30 anos atrás.
quando eu iniciei meus treinos. Você não tinha como saber, a não ser pela tentativa de erro e pelos conselhos dados pelos atletas mais experientes que nós já tínhamos, né? Não tinha internet, não tinha celular, como eu te falei, não tinha como comprar as revistas importadas que chegavam de Disney nunca e custavam uma fortuna, mas com Magazine pra gente não dava, né? Então a gente ficava sem aprender muita coisa, tivemos um caminho mais longo, a gente ficou meio que desbravando a musculação por estar tentando na tentativa, sabe, usando a tentativa e erro, o empirismo, né, para buscar soluções. Você não vai precisar fazer isso mais hoje porque já temos estudos científicos, já tem uma metodologia melhor e tem a maravilha da internet aí para ajudar a todo mundo procurar a informação que deseja. Hoje em dia só fica sem saber alguma coisa quem quer, quem realmente não quer aprender. Se você quer buscar informação, tem informação de sobra. A única tarefa que você vai ter é de selecionar alguém, sabe, que realmente seja confiável, seja fidedigno, né, e te dê uma informação boa. Você vai ter que aprender a fazer esse filtro. É apenas isso. Eu vou encerrando por aqui. Eu vou postar depois um próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre as fibras musculares, a reconstrução muscular e alguma coisa de treino, onde isso tudo é afetado e onde a gente precisa olhar, tá bom? É isso, pessoal. Um ótimo sábado para vocês.